Bora te atualizar sobre o São Paulo. Primeiro, quero falar sobre Jandrei, goleiro de 30 anos de idade, reserva imediato do Rafael. E o Jandrei foi nas últimas horas especulado como alternativa para o Internacional. O Colorado busca um reserva, afinal de contas o Ivan sofreu uma lesão e vai ficar por bastante tempo parado. Consegui apurar com uma pessoa do São Paulo que não existem tratativas entre Internacional e São Paulo. Colorado até sondou, São Paulo descartou por completo abrir mão do Jandrei. A avaliação é de que é um atleta que não é caro, tem ótimo custo-benefício, excelente relação entre os jogadores e é um homem de confiança nos momentos em que o Rafael não está à disposição. Chegou em 2022 contratado do Santos, temporada em que ele mais jogou. Foram 43 partidas. No ano passado só 5 aparições. Nessa temporada esteve em campo em 2 jogos. Contrato até dezembro de 2026. A promessa desse dirigente do São Paulo com quem conversei é que o Jandrei fica. Só mais uma informação também especulada ao longo do dia. O Gé, centroavante da Ponte Preta, 4 gols em 9 jogos, poderia se juntar ao Jandrei lá no Colorado. Conversei com Marco Antônio Eberlin, que é o presidente da Ponte Preta. Ele assegurou que ninguém do Inter o procurou. Só para completar sobre o São Paulo, informação importante, o Tricolor pega daqui a pouquinho a Inter de Limeira e o Carpini vai ter um pequeno problema para resolver. É que o São Paulo tem 9 estrangeiros à disposição. E você sabe, em competições nacionais você só pode relacionar 7 gringos. Dessa maneira, 2 estrangeiros precisarão ser cortados. Vou citar os gringos e depois vou dar o meu palpite. Ferrarese venezuelano, Arboleda equatoriano, Alan Franco argentino, Galopo argentino, Michel Araújo uruguaio, Bobadilha paraguaio, Caleri argentino, Ibali senegalês e Rames Rodrigues colombiano. Imagino que o Ibali seja o descarte natural, volante recém-promovido das categorias de base. Aí vai depender muito de como ele pretender montar o esquema. Pode acabar sobrando pro Alan Franco. Acho que vai acabar sobrando pro Alan Franco. E você, quais seriam os 2 gringos que você cortaria? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. E tão desgastados. Mas espera um pouquinho. Não é melhor o Felipe Mota, como escalar apresentador, ele escala o time e você... O Felipe Mota escala bem o São Paulo. Então eu já acompanhei jogos ao lado dele. Melhor, eu acho melhor. Rafael, tá meio turbulento Igor Vinícius, Arboleda, Diego Costa e Wellington. Alisson e Pablo Maia, Wellington Rato, Lucas Moura, Michel Araújo, Luciano, Caleri no ataque, Thiago Carpini, o técnico. O São Paulo enfrenta a Inter de Limeira. Já tem Rodrigo Bueno, porque agora Zé Elias. Você acha que é pela... Aí os grupos. Aí, ó. São Paulo com um jogo a menos tem 15. Agora. Se ganhar, assume a ponta. Pronto. Ganha um refresquinho ali pro São Bernardo. Agora, se não ganhar, gente, pra pegar o Palmeiras no fim de semana, complica, hein? E é interessante colocar a Inter de Limeira, o grupo da Inter de Limeira é o do Corinthians, né? Então, a gente tem um grupo da Inter de Limeira, Marcel? Tem sim. Vamos colocar na tela. Olha lá. Red Bull Bragantino, Inter de Limeira, Mirassol e Corinthians. Zé, você acha que o São Paulo realmente tem que focar até mais, pensando na matemática? Sim. Foca na Inter de Limeira, ganha 3 pontos, depois se vira lá com o São Paulo. Eu acho que sim, porque se perde contra a Inter ou se empata, chega no jogo contra o Palmeiras com uma pressão gigante. O trabalho do mestre Carpini, como diz... Ex-mestre. Ex-mestre. Já? Mestre, o cara em uma semana. Já? Eu falei. O futebol é dinâmico, amigão. Você tem que se provar domingo e quarta. Já? Rapaz, aí o trabalho do Carpini já começa a ser questionado, né? Porque são 5 jogos, seriam 5 jogos sem vitória. Eu acho que o São Paulo tem que focar ali. O Lucas Moura voltando, Lucas Moura, Araújo. Araújo, né? Chama de Araújo. Eu não vejo o Luciano jogando aberto pelo lado. Ele tá perdendo espaço, né? Tá perdendo espaço. No time titular, sinceramente, eu não sei se o Carpini não consegue fazer uma situação para que ele aproveite esses jogadores, por exemplo, essa característica, pelo menos momentaneamente. Luciano, Lucas Moura e Caleri. Porque você começa a preocupar o adversário. O Luciano dos 3, acho que o Luciano tem algumas limitações. Beleza, mas o Luciano é o cara chato, é o cara que condiciona a arbitragem, é o cara que faz a ligação da torcida com o campo, que é o cara que representa o torcedor. Isso incomoda bastante, mas ao mesmo tempo te traz uma certa tranquilidade, porque ele tá ali, ele é chato, ele se posiciona de uma forma... Finaliza, mas ele se posiciona de uma forma complicada para o adversário, entendeu? Então você condiciona, e aí você pode abrir espaços, por exemplo, a velocidade do Lucas, porque o São Paulo hoje precisa ganhar o jogo, vamos dizer assim. Ele precisa ganhar o jogo para voltar a ter a mesma confiança, para ter a mesma tranquilidade, para poder jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras não esqueceu o que aconteceu na final lá no Supercopa, Mineirão. Não esqueceu.
tá guardado ali, né? A gente sabe como funciona esse negócio do Isso chama-se ranço, né, Zé? Pela rivalidade. Hoje em dia a gente chama isso de ranço. Fatalmente vão lembrar o Wellington Rato. Qual time que você mais gosta de jogar? São Paulo. Palmeiras. Né, que ele, o Caleri falou, eles não gostam de jogar com a gente. Então tudo isso está sendo trabalhado lá. Claro. O Caleri falou. Mas eu acho que o Carpini precisa trabalhar um pouco mais de velocidade com a bola nos pés, essa equipe de São Paulo, para fazer rodar um pouco mais o time, né, para ter um pouco mais de dinâmica e encontrar os espaços. Só que tem um jogador que eu acho que ajuda muito o São Paulo nisso, que é o Lucas Moura. O Lucas Moura hoje é o cara que consegue saltar as linhas, mesmo as linhas curtas, né, as linhas encurtadas, como o pessoal gosta, com a velocidade dele. Ele é simples para ele, né? Parece difícil, mas para ele é simples. Ele pega a bola, ele vai para um contra um, mesmo em espaço reduzido. Isso daí quebra qualquer defesa, quebra qualquer sistema, porque quando ele salta um homem, você é obrigado a fazer as coberturas. E aí você tem uma série de espaços para jogar. Por isso que eu acho que é importante também, muitas vezes, você criar situações para que ele possa ajudar, ele possa jogar. O Luciano é esse cara que pode criar essa situação. O Wellington Rato aberto, ele vai te dar aquela tranquilidade, né? Vai e volta, fechando por dentro, aquele cruzamento e tal. Mas eu optaria por passar um pouco mais de confiança para o Luciano, porque nos momentos difíceis você precisa do Luciano, que é um cara que incomoda o adversário, e ao mesmo tempo criar espaços para o Lucas. O Lucas não é o cara, ele já falou, eu gosto de jogar pelo meio campo e tal. Por quê? Porque ele não quer ficar voltando o tempo todo para a lateral, para voltar, né, para a marcação. Ele quer aproveitar, e se eu fosse o Carpini, eu aproveitaria demais a velocidade do Lucas. Lucas, vem cá. Então, sabe Zé, o Alex mas Cabeça? com o Luciano, aí o Carpini não tem uma situação para resolver, porque aí teria o Luciano, que também não é um grande jogador para ficar marcando. Caleri também não é. Lucas também não é. Eu acho que ele está pensando muito o seguinte, eu perco a bola. Como que meu time vai fazer? Porque o Lucas não é esse jogador para ficar voltando. Eu acho que não vai voltar. Luciano não vai voltar. Sim, mas só que aí é a questão de você planejar aonde você perdeu a bola, onde foi? Lá no ataque. Então todo mundo pressiona. Não estou conseguindo. Volta todo mundo. O time do Fernando Diniz, ele tinha muitos problemas em relação a isso, em recomposição. Hoje o que o Fernando faz, né? Perde a bola, é nítido, né? Perde a bola, volta todo mundo, Cano volta até a linha do meio campo, todo mundo se posiciona para depois sair para fazer a marcação. Eu acho que esse tipo de coisa é uma responsabilidade que você pode dar para o atleta. Sim. Luciano, vem cá, e você sai do vestiário com marcações determinadas, entendeu? Zonas, e às vezes, por exemplo, você identifica qual é o zagueiro que tem maior dificuldade com a bola nos pés. Tá bom, então eu vou direcionar a minha equipe para fazer essa bola chegar nos pés dele, e quando chegar, a gente, né, dá o bote para pressionar e ele vai entregar a bola pra gente. Não conseguimos? Vamos esperar no meio campo. Aí quando você espera no meio campo, você não precisa fazer a defesa lá atrás. Põe a defesa também na intermediária, então você tem um time curto. O São Paulo tem um jogador que é muito bom em cobertura, que é o Arboleda, pela velocidade. Acho que o Diego também volta, sim, né? Os dois voltam. O Diego também é bom jogador em fazer essas coberturas pelos lados do campo. Acho que o São Paulo pode fazer isso. O problema é que se você não ganhar, você perde confiança. Aquele ambiente que todo mundo, é legal, é gostoso, dá risada, brinca e tal, você já começa a chegar meio, vamos, tá sério, né? Vamos brincar que a gente não tá ganhando de ninguém e tal, tá difícil e tal. Então isso pode prejudicar. E você vai jogar contra o próximo adversário, nada mais, nada menos contra o Palmeiras, que está, teoricamente, poupando o jogador. Ou seja, o Palmeiras está preparando a sua equipe do primeiro até o 16º jogador, porque são 5 substituições, para jogar contra o São Paulo. E tem uma coisa relevante nesse jogo, que é James Rodrigues no banco. Aí eu vou ceder uns minutos. Agora você dê, Felipe. Será utilizado? Então, é uma notícia triste para os haters do Rames, né? Porque o Rames tem muitos haters aqui no Brasil. Os caras têm um ódio do Rames. Justo, né? Porque vem jogando um bolão, quase não jogou. Aí você imagina, vamos supor que, atenção, super campeões do Brasil. O Rames ele deve estar no currículo, mas ele não foi lá para a Supercopa. Se o São Paulo estiver voando no jogo, primeiro tempo, 3-0 tal, eu acho que o Carpini vai colocar o Rames no segundo tempo para ver como é que ele se comporta, onde é que ele pode se encaixar, qual vai ser o rendimento dele e tal. Agora imagina a situação contrária. O jogo tá difícil, São Paulo perdendo, empatando ali, jogando mal e tal. Bota o Rames. E aí ele vai botar o Rames. Então eu acho que eu acho que o Rames entra. A questão é ele pode entrar numa boa ou numa gelada. E aí é o seguinte, né? Eu tenho curiosidade para ver como é que é o comportamento da torcida São Paulina com o Rames. O jogo vai ser em Brasília. Sim. São Paulo não está muito acostumado a jogar lá, então deve ter muito São Paulino em Brasília que vai lá, tal.
como é que vai ser essa torcida? Você vai ficar gritando Rames pro Mas pro eu acho que é uma Carpini? torcida mais Ou se quando neutra, o Rames né? entrar, ele vai ser vaiado porque eu acho que é uma ele não torcida foi... mais neutra, Bubu. Se fosse aqui no Morumbi, eu acho que seria mais... Não, mas tem muita gente que vai de caravana, organizado, Sim, tem muita mas- gente lá tal, mas assim... Eu não sei como é que é a receptividade. O Rogério Ceni, quando voltou a assistente de São Paulo, um parte da torcida Mas com todo criticou, respeito, né? não dá pra comparar Rogério Ceni com Rames. Não dá pra comparar o Rogério Ceni com ninguém. No São Paulo Não dá pra comparar o Rogério Ceni com ninguém. Não, mas é que você tá comparando então, eu tô entendendo. Eu usei o sarrafo lá em cima. Ah, mas o Rogério Ceni, que é um grande ídolo do São Mas Paulo... o Rogério foi porque ele falou, não foi pelo que ele jogou. O Então, Rames mas não fez a nada. torcida fica sentida. Então, assim, eu imagino que tenha muito São Paulino sentido com o Rames. Aí Então, você acha injusto? Um cara que falou que vai embora só não foi porque não arrumou nada. Não, e não foi pra Supercopa, ele pediu desculpa e tal, mas o torcedor é o engajamento O dele. torcedor tem ódio no coração, você sabe. Tem isso aí. Então eu não sei se o cara vai chegar lá e ficar, ei, Rames, meu São Paulo não precisa de você. Cantaram isso pro Caio Paulista lá. Não rimou. Não, você quer que eu cante inteiro? Mas outra palavra, não, usando outra palavra. Não, então... Use a sua criatividade. Usa um sinônimo. Então, eu não sei se você vai utilizar o Rames, não sei o quê, o São Paulo não precisa de você, ou se vai, nesse momento de baixa do São Paulo, que muita gente fala assim, cara, a gente tem o Rames Rodrigues treinando aqui, e as informações são que ele tá entrando bem. E um monte de jogador ali, operário, que às vezes nem tá correndo tanto, pra você, pra fazer isso, pra dar oportunidade pra esses caras, coloca o Rames. Então eu acho que esse é um bom teste pra ele ser reintegrado, não é porque o Rames não precisa ser testado, né? Ah, não, vamos ver se ele joga bola. O cara joga pra caramba. Não precisa disso. Precisa ver como é que ele vai ser integrado ao elenco. Os outros jogadores lá, viagem, né? Vão tratar bem? Vão passar a bola pra ele ou não? Ele não foi com a gente, não. Então ele não é super campeão. Não vou passar a bola pro Rames. Se vão ficar gelando o cara, se a torcida vai tratar mal ele. Então o problema agora são os jogadores. Não é o Rames. Como é que vai ser o comportamento? É o restante. Como é que a torcida, o elenco vai receber o Rames? São os jogadores do São Paulo. Não, e a torcida também. Agora o problema é a torcida também. O principal jogador do São Paulo é a torcida do São Paulo. Eu ouvindo o Bueno, eu fiquei com pena do Rames, cara. Que Rames! E aí, Pedrão? E o Rames? Fala aí, velho. E tadinho do Lucas Moura, né? Que corre pra caramba. Exato. 9-15. O Caleri. O Caleri que toma uma porrada. Joga sem tornozelo. Moura, os jogos não teve bem, hein? Hoje Hoje é 9h15 na Catedral de Brasília, pré-jogo, vai ter canonização do Rames. É isso. Não, agora imagina. Pobre coitado, que você vê que a torcida. Mas domingo vai ter Morumbi lotado. O cara não queria o Rames ali. faz o gol da vitória contra o Palmeiras. O cara não queria Aí a ali. torcida vai gritar Rames. O futebol é assim. O Rames só não foi embora porque não tinha outra proposta. É isso. Senão ele teria ido embora. Ele tá ali, ele tá aí. E quando o São Paulo Se falou pra entrar ele assim, hoje é ó, uma vamos sorte do pagar. caramba, hein? Vamos pagar a entrar hoje é uma sorte do multa, caramba. vamos pagar a luva até dezembro, porque você jogou até janeiro, né? Opa. Eu amo, Peraí. eu amo. Não. Sabe aquele meme, o Pulp Fiction, que é o John Travolta, ele olha para um lado, ele olha para o outro e tipo, é o Rames, vou embora. Aí ele saiu, olhou para um lado, ele olhou para o outro. Ele olhou pro outro, tinha um Bueno. E falou, eu amo São Bueno Paulo, falou, não tem vem. nada, Cara, no meu Pedrão. time o Rames jogaria. No meu time Ainda jogaria. bem, hein? Mas ele precisa avisar para ele. Trata bem a criança, né? Não, que fica claro, concordo uma coisa. A habilidade dele, a qualidade dele, quando ele pega, legal, isso é indiscutível. Mas, cara, e o que ele gera? Qual o impacto dele em campo? A gente torce para que ele exato. consiga fazer Exato. isso. Eu Mas até nos gostaria últimos de anos ver. ele não conseguiu. Eu até gostaria de ver mais de perto, que a gente acompanha aqui diariamente, esse Rames de excelência que o Bubu cita dia após dia. Impressionante. Os olhos dele Agora, o Rames que entra hoje lá no Mané Garrincha, Arena PSB. Desculpa, esse Rames e só uma observação, ele só está entrando porque o jogador de São Paulo se machucou. O Luiz Gustavo. Mas é questão de regulamento, que ele precisa ser inscrito. Não, mas assim, ele só está entrando porque o Luiz Gustavo se machucou, porque o Nestor, que estava machucado, não iria ser substituído. Eles iam esperar a próxima fase para colocar o Nestor. Rames. Já diria Mário Sérgio. Treinar, às vezes treiná-lo. Deus escala, hein? Né? E eu acrescentei a frase do Mário Sérgio. Às vezes Deus escala e às vezes o diabo também escala, hein? Olha só. Mas aí, Bubu, grande frasista que você é. O homem é bom. É um Dario Maravilha. Você viu a entrevista do Carpini final de semana, quando ele responde sobre o Rames? Pouquíssimo animado, né? Ele é um Titez 2.0, né, o Carpini? Pelo amor né? de Deus. Explica tudo um discurso equilibrado e tal. É o mestre. A questão é, quando ele fala sobre o Rames,
Não, porque você foi conversar. Você não, ele que veio até mim conversar. Então, tipo assim, há muito pouca disposição do Carpini. Também acho. Em também querer. E é compreensível. O cara tá com o cargo ameaçado, essa é a verdade. Tem gente falando que se o São Paulo perde hoje, ele não chega contra o Palmeiras. É sério. Já? O Messi é Carpini? Tem gente. Tem gente. Eu não vou dar nome porque eu não preciso citar a fonte. No jornalismo não São precisa citar a Paulo não fonte. tem jogado bem, não ganha 4 jogos. Mas ele está calma. sendo questionado. Ele já está sendo questionado. Espera. Como Pedro, ele era mestre no peraí, Mineirão... vamos terminar, Termina, Pedro. Pedro. Agora, é isso que eu não tô entendendo. Termina. Como é que é? Peraí que o Prato Peraí, usou. no Mineirão. São Paulo campeão da Supercopa. É mestre. Carpini, você é um danado mesmo, né, Carpini? Você veio diferente. Ele ganhou Você no não Corinthians tem pra da Guerra e ninguém. virou professor. Aí foi mestre. Aí 3 semanas depois, tá com o prêmio, hein? Olha, não sei quem, mas estão dizendo o seguinte: se perder da Inter de Limeira hoje, nem volta, hein, ô Pedro Ivo? Arremata aí, já arremata fica lá no seu aí. assunto. Não, a gente foi longe demais. Eu tava falando ainda Da entrevista do disposição Rames. do Carpini. É muito fácil, titez ou não, se você não gosta. Eu acho que ele deve ter machucado seu coração, que saiu de mestre Carpini para demitido. Ô, Titez. O que acontece dias. você consegue ver nas entrelinhas da coletiva dele que ele não tá com nenhuma paciência pro Rames. É isso. Ele teve que recebê-lo de volta. Pediu aqui, beleza. Então, também assim, o Rames vai ter que remar contra essa maré. Tá treinando demais, treinar demais. O Carpini foi muito claro, ele precisa fazer isso, isso e isso. Ele não entrega, ele não vai jogar por isso. Eu não sei se o Rames, de fato, em uma semana, ele passou a ser o cara que mais treina, que mais recompõe, que mais joga pro time. Ele não foi isso nos últimos anos, nem por onde ele passou antes do São Paulo. Então, eu também não sei se vai ter essa oportunidade rápida, logo, com essa disposição do Rames, para ele reverter a situação. Não, hoje ele vai entrar. Não, hoje ele vai entrar, acho até que vai se pensar uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se realmente não tiver opção, acho que o Carpini, com muito pouca boa vontade que deu para ver na entrevista, vai lançar mão do Rames. E ele vai ter que lidar com isso. É um cara que não foi de grupo, é um cara que queria sair, é um cara que voltou com o rabo entre as pernas porque não teve proposta. Não é que ele virou e falou, vou tirar um dia, uma semaninha de reflexão. Eu pensei bem, eu preciso... Não, ele anunciou a rescisão, o clube anunciou, ele saiu. Tô sem nada aqui, eu preciso te pagar. Então volta pra cá que não tem tu, vai tu mesmo. O Rames era a carta fora do baralho. E nos últimos 4 jogos sem vencer, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo, que era um time tão organizado, né? Tecnicamente não é um time brilhante, mas assim... ao Rames, a ausência dele. Não, ao Carpini. Por isso que eu falei assim, então, o Rames não é culpado pelos 4 jogos últimos ruins do São Paulo. Mas também e o São Paulo, assim... Mas não parece ser a solução também. Mas o São Paulo enfrentou um Bragantino reserva no Morumbi, não conseguiu vencer. O Bragantino jogou melhor boa parte da partida. Concordo. Né? O Santos, até foi uma polêmica com a arbitragem, mas o Santos veio no Morumbi e ganhou do São Paulo. Né? Um clássico e perdeu. Primeiro clássico que o Carpini perdeu. São Paulo enfrentou um Guarani que é muito fraco, seríssimo candidato ao rebaixamento. Quase tomou São Paulo não só não venceu, como quase perdeu o jogo. Então, assim, os jogos do São Paulo têm sido muito ruins. E o que se elogiava do São Paulo do Dorival, que era um time organizado, mas tem um operário e tal, São Paulo se perdeu. Então tá causando uma estranheza como em tão pouco tempo. Estamos em fevereiro ainda. Como em tão pouco tempo o São Paulo se desorganizou. São Paulo tá um bando. Desmobilizou. Mas eu não acho. E o Rames não tá nessa conversa. O Rames não é contra o Guarani. Mas eu não acho, por exemplo, que o São Paulo se desorganizou. Eu acho que as equipes adversárias entenderam como joga o São Paulo. E aí falta repertório para o Carpini nesse sentido de encontrar soluções. Porque ele tá sendo hoje, hein? Sim, mas ele precisa entender como funciona, por exemplo, os times adversários. A gente sempre fala, o São Paulo. Mas e os times adversários que se prepararam para anular as laterais do São Paulo, tirar o espaço para a bola chegar no Luciano ou no próprio Caleri, fecham ali, esperam para sair no contra-ataque. Tem muito dessas coisas também. Os times entenderam como joga o São Paulo. Os times sabem, por isso que eu friso sempre. O Lucas Moura é o cara que, no meu modo de ver, consegue mexer com todo o sistema adversário, porque ele é o cara do improviso. Porque se você joga contra o Rato, você já sabe, ele vai ou para cá, ele vai vir por dentro para cruzar. Sim. Né? O Rafinha, quando joga o Rafinha fica em terceiro zagueiro para liberar o Wellington pelo lado esquerdo. Então, ou seja, vou fechar aqui. O que os times fazem? Eles fecham o lado do Wellington, ficam posicionados ali esperando. Você não tem ninguém que é capaz de driblar, que é capaz de saltar a marcação, de arriscar um lance. Não, pelo contrário. Aí o São Paulo tem que começar a bola de um lado para o outro com uma lentidão. Porque o São Paulo não consegue fazer essa transição de um lado para o outro com a bola com velocidade. Aí fica muito mais fácil para o time adversário. Eu acho que o Carpini, nesse momento, ele está sendo testado a provar que ele pode encontrar soluções para sair das marcações dos times adversários.
Esse que é o grande, eu acho que é o grande desafio do Carpini. Qualidade, material humano, eu também concordo com você. O São Paulo tem bons jogadores, também acho. ótimos Tem mais jogadores. opções. E é compreensível, porque o pré-Supercopa era de um Carpini que tinha pouco tempo, início de trabalho, tinha um teste enorme. Você mantém, muito ajuda quem não atrapalha, uma identidade do tal time operário, do tal time competitivo, para essa decisão. Você ganha. A partir daí eu virar a página e agora você começar a tentar a dar a sua digital. Aí você chega num ponto que o Zé fala de você receber, você tem o que você precisa fazer e tem o outro lado tentando impedir que você faça. E agora que ele vai mostrar qual é o trabalho dele, o que ele faz, o que ele não faz. E eu não acho que foi só uma questão de bagunçou. Eu acho que tem uma queda de mobilização, sim, depois do título da Supercopa. Aí junta, queda de mobilização, uma nova identidade, o Carpini precisando... Algumas lesões, né? O Carpini tem a lesão, o Carpini precisando imprimir uma identidade. O pacote é compreensível da oscilação. O São Paulo vai oscilar. São Paulo não é o melhor elenco do Brasil, o Carpini não é o melhor treinador do mundo. Agora, entender que isso pode ser muito bem algo natural do processo. Eu acho que não seria natural ele pegar, abraçar o foguete, decolar e o São Paulo ganhar tudo. Então, qual jogador do São tem Paulo, questão de qualidade do elenco. na curta era Carpini, evoluiu? Eu posso citar vários jogadores que não estavam jogando. O Lucas Moura, para ser honesto, já nos jogos do ano passado já não estava bem, caiu. O Luciano caiu demais. Então, mas assim, tem vários jogadores de São Paulo que estão caindo de produção. Aí você vai falar, a culpa é... Então, eu poderia falar assim, o Juan, para mim, que nunca é um jogador que não convenceu no São Paulo. E teve várias oportunidades. Então, aí teve jogo que o Carpini foi lá e insistiu no Juan. A torcida malhou ele. Ele foi lá, tirou o Juan. Aí ele, Luciano não tá jogando nada. Tira, põe. Mas você falou que o Lucas caiu assim, ano passado. Você põe isso na conta do Dorival? Porque o que eu acho é o São Paulo ganhou a Copa, né? Então, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e aconteceu isso, essa desmobilização, a reta final do Brasileiro foi ruim e todos voltaram de férias dizendo isso. Os últimos 2 meses, não férias e tal. Eu não acho que eles estão acomodados. É começo de ano, cansaço, teve lesão. Ganha da Corinthians, garoto, respira, até levantar. Não estão levantando. E aí pôr no Carpini essa conta é injusto. O Luiz Gustavo, para mim, tinha um início promissor. Isso é uma evolução pelas mãos do Carpini? É subjetivo. O Luiz Gustavo é um grande jogador. O Luiz Gustavo tem uma outra leitura de jogo. É subjetivo virar e falar, não, o Luiz Gustavo está muito bem por causa do Carpini. E aí, então, se eu acho que ninguém evoluiu, se não ganhar hoje, já pega antes do clássico, já troca. Eu acho que não é assim que a banda toca. Você não pode, em menos de um mês... O cara virou, então, um grande... Ele não evolui ninguém, o time bagunçou, ele não tá... Até tem um jogador que cresceu, infelizmente se machucou, que é o Moreira. O Moreira, lateral direito, eu acho assim, já ficou muito claro que esse cara é um lateral direito para muitos anos no São Paulo, futebol europeu, que ele já tem passaporte português, e até, quem sabe, um dia para a seleção brasileira, mas se machucou rapidamente. É um cara, e aí eu não vou dizer que ele evoluiu por causa do Carpini, né? Ele já estava sendo preparado... Quem evolui não é por causa do Carpini, quem cai é por causa do Carpini? Porque o cara já tá, não, assim, o Juan continua a mesma coisa de sempre. Ele não evoluiu, ele é o Juan. O Moreira já estava ali, né? O Rafinha tem idade avançada, renovou o contrato já, é o último contrato dele. O próprio Rafinha já está assinando, o Moreira e tal, e o cara mostrou, quando ele teve a oportunidade, que ele tem condição de ser titular de São Paulo. 1 minuto no relógio. São Paulo ganha? O São Paulo vence, né? São Paulo? 2-0 São Paulo. São Paulo? Favorito. Não, pelo que a mesa falou, não. Inter de Limeira. Não, pelo que a mesa falou... Vai cair o Carpini hoje em Brasília, nem volta. Falou muito da Inter de Limeira, né? Vamos falar. Se a Inter ganhar, o Corinthians está eliminado. Sim. A Inter vai a 17, o Corinthians faz no máximo hoje 16. É o São Paulo no... Torcida do São Paulo em Brasília, se o São Paulo perde, vai comemorar ou não? Não. Vai assistir pra Não tem intervalo. É fim de eliminado. Então posso mandar um abraço?